Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Cássio do Corinthians, que ficou no banco de reservas, deve inclusive ser uma alternativa para deixar, o clube nessa metade do ano, e eu quero comentar aqui com vocês se poderia ser uma boa opção ou não para o Cruzeiro, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal, mas eu achei interessante que teve um jornalista que é torcedor do Cruzeiro e tudo mais, que colocou essa opção lá nas redes sociais e praticamente a torcida não ficou muito satisfeita não. Então eu vou comentar aqui os pontos positivos e negativos que teria de uma contratação como essa. Será que realmente seria viável pensar na saída do Cássio do Corinthians depois de quase uma década? Enfim, vou comentar aqui com vocês. E também outras opções para o gol que eu acho que podem ser, dependendo, acho que até melhor, tá? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contem com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 43 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 400 inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Dependendo, conseguimos ainda chegar nesse mês agora de maio, que está começando, nessa marca aqui no YouTube, que certamente vou ficar bem grato, tá? Então bora aqui para trazer um pouco mais de detalhes no decorrer desse vídeo. Bom, então vamos começar falando aqui sobre o jornalista o Fernando Rocha, que já trabalhou muito tempo também na Globo e tudo mais, como apresentador, seria melhor a pronúncia dele em si, que ele colocou isso aqui nas suas redes sociais, lá no seu Twitter, lá no último sábado, foi isso, sábado dia 28, se eu não estiver enganado, ele disse aqui, pensando alto, e o Cássio, sei que a janela de transferências está fechada, mas pode ser um ótimo nome para o ano que vem, ou até o meio do ano, que eu acho que ele acabou esquecendo dessa questão. Ele colocou aqui, fica a dica, Pedrinho. E assim, nos comentários, até deixei aqui um do primeiro, Cruzeiro GG, por exemplo, que falou um pouco sobre essa questão, sobre o Cássio, que ele só poderia estar de brincadeira, que ele vem falhando nos últimos jogos e tudo mais, e é um ponto a ser levado em consideração, que é óbvio, toda vez que falo do nome do Cássio, não tem como você lembrar, e esquecer, quer dizer, dos momentos que ele teve ruins pelo Corinthians nos últimos anos, até porque não foi à toa, no último jogo contra o Fluminense ele ficou no banco de reservas e o Carlos Miguel, que é um goleiro muito bom, na minha opinião, com muito potencial de assumir essa função, foi o titular nessa partida que o Corinthians venceu por 3-0. Então assim, o goleiro que tem 17 jogos nesse ano, sempre uma média de 65, 58 jogos por temporada pelo Corinthians, desde quando chegou em 2012, melhor dizendo, então tem mais de uma década, 12 anos, indo para a 13ª temporada consecutiva com a camisa do Corinthians, então tem sim essa identificação. O contrato dele vai até o final dessa temporada, teria um salário gigante, na casa de R$1 milhão por mês, e é igual eu falei aqui, poderia chegar, por exemplo, no meio do ano, até porque no Brasileirão ele fez apenas 3 jogos, então poderia jogar no máximo até 7. Se o Carlos Miguel assumir realmente essa função, que eu não acho que ele deve sair do gol no próximo jogo, até porque foi bem, o Corinthians não sofreu gols, pode ser então que o Cássio chegue na janela do meio do ano e não tenha completado todos esses jogos e fique, dependendo, à disposição do mercado. Então tem alguns pontos positivos e negativos. O positivo aqui o Cássio é um goleiro horrível e tudo mais, que, só vem falhando nos últimos anos. Eu discordo, tá, gente? Até porque é um goleiro com 36 anos de idade, jogando há vários anos no clube, e é normal ter essa oscilação. Vocês vão lembrar, por exemplo, o Fábio em 2021, 2020 e 2021. Quando o Cruzeiro estava na Série B, tinha alguns lances que o Fábio falhava, E olha que ele estava com essa idade aqui, 36, 37. Muita gente falava, nossa, tá na hora de aposentar e tudo mais. É óbvio que o Fábio, na minha opinião, ele é até melhor do que o Cássio, tá, gente? Eu acho que não tem nem comparação. Eu acho o Fábio tecnicamente muito melhor, muito melhor mesmo. Só que tinha alguns momentos de falha. E olha ele, por exemplo, ganhando a Libertadores com 40 anos de idade, na minha opinião, do mesmo nível que ele era lá da Copa do Brasil de 2018. Então pode ser que uma mudança de ambiente faça bem para o Cássio nesse caso. Só que aí, na minha opinião, um investimento tão alto, por exemplo, em relação a salários, pode ser que o Cruzeiro tenha algumas opções melhores no mercado, tá? Não acho, por exemplo, o Grando que chegou do Grêmio ou até o Anderson, goleiros ruins, não acho. Eu acho que o Anderson, inclusive, na minha opinião, seria o titular e você mantendo ele, para os próximos jogos, daqui para o meio do ano, pode ser que ele consiga, realmente exercer essa função muito bem. Então, não acho o Anderson ruim e mesmo, o Cruzeiro vai fazer muitos investimentos, tá? Mas eu acho que teria mais prioridades hoje no elenco do que uma contratação de um goleiro. O Anderson, na minha opinião, não é um goleiro que vai comprometer nos jogos e tudo mais. Até porque o Rafael Cabral não era um goleiro que comprometia em vários resultados, mas tinha um jogo ou outro que acabava falhando, e custava alguns pontos para o Cruzeiro, como foi nesse ano ou no ano passado também, principalmente nos clássicos. Então, o Cássio, Gustavo, você aceitaria no Cruzeiro em si? Somente se os goleiros do Cruzeiro não derem conta do recado, porque senão eu prefiro manter as opções caseiras. E aí, se for para contratar um goleiro, na minha opinião, inclusive, tem outras opções que eu acho melhor do que hoje, do que o Cássio, que eu vou comentar aqui no decorrer desse vídeo.
Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês da Máxima FC. Você que manja aí de palpite, gosta de fazer o balão, por exemplo, com seus amigos ali, de colocar o seu palpite nos jogos, eu vou mostrar aqui para vocês na Máxima FC, para você entrar aqui, ó, R$5 nesses jogos da Copa do Brasil e 1.500 de premiação. Como funciona? Então tá aqui, ó, os jogos que vai ter da Copa do Brasil no início, né, agora no meio de semana, melhor dizendo, no início desse mês de maio, Botafogo e Vitória. Acho que esse jogo aqui da ida fica 2-0 pro Botafogo. Águia de Marabá e São Paulo. Difícil, hein, cara? Acho que vai ficar uns 3 ainda pro São Paulo, cara. Eu vou colocar 2, não vou tão assim não. Goiás e Cuiabá, acho que eu vou de 1-0 pro Goiás só, tá? Cuiabá tá numa fase muito ruim. Palmeiras e Botafogo de São Paulo, aqui eu acho que já fica 2-0, não, acho que fica 3-1. Você vem aqui, salva o seu palpite para esse primeiro jogo. Aqui eu tenho que adicionar minhas fichas, mas depois eu vou adicionar e mostrar para vocês. E aqui, ó, dependendo se você acertar, por exemplo, Gustavo, eu não acertei todos os palpites, é só quem acerta todos que ganha 1.500? Não, se você acertar, por exemplo, o palpite do jogo um só, do Botafogo ou qualquer um outro aqui, e acertar, por exemplo, eu acertei que o Goiás venceu, o Palmeiras e que o São Paulo venceu. Você já vai ficar numa posição aqui no ranking em receber essa premiação. Geralmente são 20 a 25 premiados. Então o primeiro vai receber R$300, 250, e o 25º, por exemplo, vai receber, se você colocou R$5 para fazer esse bolão, vai receber 30, 35, dependendo, que é uma premiação bem interessante. E lembrando que na Máxima, toda semana tem premiações, no caso de até R$1.500, para você entrar gratuitamente, tá? Então fique esperto, geralmente quarta e quinta-feira sempre adicionam novas opções gratuitas lá na plataforma, então clica lá e nos vemos na Máxima. Bom, o que eu quero então falar aqui com vocês, uma opção que eu acho mais interessante, que seria, por exemplo, o primeiro aqui, o Tadeu do Goiás, que é 4 anos mais jovem, né, do que o Cássio. Fora essa questão, ele ainda poderia, na minha opinião, chegar para um custo mais barato. Como assim? Mesmo que o Cássio sairia de graça, na minha opinião, ele não viria para ganhar menos do que 800 mil por mês de custo para o Cruzeiro. Já na minha opinião, o Tadeu, se o Cruzeiro, vamos colocar, o Goiás pede então 13, 15 milhões de reais para contratá-lo. Beleza, isso aí de cara já ficaria mais caro do que basicamente 1 ano e meio de contrato com o Cássio. 1 ano e 2 meses, né? Porque tem dos impostos. Então, já por aí já começaria. Só que a partir do segundo ano, na minha opinião, o Tadeu poderia ser uma opção melhor, porque o salário dele no máximo seria o quê? 300 mil, 400 mil reais aqui no Cruzeiro. Então, mesmo tendo essa compensação financeira, no longo prazo, 2 anos, 3 anos, o Tadeu sairia mais barato. E daqui 3 anos, o Cássio já está com quase 40 e o Tadeu com 35, né? Então, acho que nesse ponto de vista, pode ser uma opção mais interessante. Ele que está no Goiás desde 2019, muitos anos, inclusive nesse ano recusou várias propostas na Série A para continuar na Série B pelo Goiás, algo que ele já tinha feito, né, em 2021, quando o clube foi rebaixado e conseguiu acesso depois para a disputa da Série A, que jogou 2019, 2020 pelo clube, um ano na Série B 2021 e jogou ainda 2022, 2023 na Série A e agora em 2024 na Série B, onde soma 18 jogos, titular absoluto. Não é à toa que o Tadeu tem um maior salário do Goiás, mas não é, por exemplo, 300 mil, 350 mil por mês, longe disso, e tem contrato até o final de 2027. Então, somente se fosse uma proposta muito boa, que seria bom para ele e para o Goiás, para poder sair, né? Até porque ele fala, inclusive, de aposentar no clube daqui uns 4, 5, 6 anos, não sabemos ainda, né? 32 anos para goleiro, é como se fosse um atacante de 25, então tá bem jovem ainda, e assumir um cargo como diretor ou presidente ou algo nesse sentido. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre o Tadeu. Seria a melhor opção, por exemplo, aqui no cenário nacional, e se valeria compensação, né, financeira para ter o goleiro do Goiás. Bom, e para terminar aqui com vocês, outra opção que seria basicamente uma opção interessante, porque vai ficar livre no mercado, é o Marcelo Groi. Eu já comentei aqui ele no último vídeo, o goleiro que tem 37 anos, tem uma idade avançada também, só que ele segue jogando muito bem, com muita frequência, e não apresenta histórico de lesões nos últimos anos, lá no Al Ittihad, que ele chegou em 2019 lá para a equipe, quando saiu do Grêmio depois de ter ganhado a Libertadores, ficou ainda em 2018 e foi lá para o Al Ittihad, onde ele vai ficar até junho, né, quando termina o seu contrato, e não vai renovar, porque ele já atingiu o número de estrangeiros, o Al Ittihad, e eles preferem contratar um novo atacante, igual um Benzema, para ser um companheiro deles, ou um meia de criação, ao lado do Kanté, do Fabinho, por exemplo, do que continuar com o goleiro, que aí então acaba perdendo essa opção, né? Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer do Marcelo Groi, ele que nos últimos anos tem jogado uma média de 30, 35 jogos na Arábia, que é bem baixo comparado com os números aqui do Brasil, mas é geralmente 90% dos jogos lá na Arábia Saudita, né? Se o cara jogar todo o jogo, ele vai chegar ali em 40, 35, raramente vai passar ali de 50, 55 jogos, a não ser que dispute várias competições, que não era o caso do Al Ittihad em 2018, 2019, 2020. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, ele que não teria que ter uma compensação financeira, mas por outro lado, né, igual o Tadeu, né, teria que pagar, mas por outro lado também teria um salário bem alto, na minha opinião, o mesmo nível que o Cássio,
Tô curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Gosta dessa opção? Ou acha agora que o Cruzeiro com o Pedro Lourenço poderia tentar a volta do Fábio, por exemplo, ou algo nesse sentido? Deixe a sua opinião. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos aí numa próxima. Valeu!